O esporte é uma coisa que movimenta trilhões de reais ao redor do mundo inteiro e a maioria das pessoas gosta de uma modalidade esportiva ou até mesmo mais de uma, seja para praticar ou seja até mesmo para assistir. Até porque isso tem tudo a ver com a ancestralidade humana, porque querendo ou não, nós seres humanos gostamos muito da competitividade e também gostamos de ver a superação em outras pessoas ou até mesmo na gente. E através do esporte a gente consegue ver esse tipo de coisa na prática. Quem não fica tenso numa final de campeonato que muitas vezes o time que tá jogando nem é o seu, ou então fica tenso em assistir alguma luta ou alguma coisa, sendo que muitas vezes não é nem aquele atleta que você apoia. Isso é a paixão pelo esporte. E no vídeo de hoje você vai saber qual que é a liga esportiva e também a modalidade esportiva mais rica do mundo. Claro, se você já conhece a Manual do Esporte, você sabe que a gente aqui não deixa nada pela metade e nesse vídeo a gente vai mostrar para você isso e mais um pouco. Então fica com a gente até o final do vídeo que a gente garante que você não vai se arrepender. Eu também gostaria de pedir assim encarecidamente para você deixar sua inscrição no canal, deixar o seu like para continuar motivando o nosso projeto aqui na Manual do Esporte. Então eu conto com a sua inscrição. Agora bora entender essa parada. Quando a gente fala de esporte, sempre leve em consideração que de um esporte para outro são culturas diferentes, costumes diferentes e muitas das vezes pode até ser a mesma modalidade, mas de acordo com o local acaba mudando o costume com que as pessoas assistem ou até mesmo praticam aquele esporte. Por exemplo, talvez dificilmente você vai ver um boteco com a galera assando um churrascão, jogando um truco, assistindo um futebol domingo de tarde lá na Europa. Provavelmente você não vai ver isso porque isso é oriundo aqui da cultura brasileira e como a gente trata o futebol aqui. Agora imagina isso quando a gente também muda a modalidade. O choque cultural ele é muito maior. E também tem uma grande diferença nos calendários esportivos. Por exemplo, a NBA, ela é somente a NBA. É claro que a gente tem aqueles torneios paralelos ali com a NBA, para os calouros e tudo mais, mas o campeonato principal é a NBA. E a mesma lógica também segue para a NFL, que é aquela liga de futebol americano lá dos Estados Unidos. Agora, quando a gente fala de futebol, a gente fala de vários torneios sendo jogados simultaneamente. Aqui no Brasil mesmo, campeonato estadual, campeonato brasileiro, Libertadores, Mundial e tudo mais. Ou seja, é muito diferente. Agora que a gente já sabe tudo isso, a gente vai falar da parte que você tá querendo saber. Qual que é a liga mais rica de todas? A gente sabe que o futebol soccer, ele é o esporte mais colossal do mundo. Porém, não é só essa métrica que a gente pode usar para falar sobre isso. Os rendimentos de uma liga, ele vem através do público, dos patrocinadores, também vem dos seus apostadores, do direito das emissoras transmitirem aquilo na TV e também das vendas que acontecem dentro ou fora do ambiente onde está acontecendo a modalidade, dos produtos originais ou até mesmo alimentos dentro do estádio ou do ginásio. Quanto mais pessoas assistem o esporte, mais caro fica para ele ser transmitido. E também fica mais caro para as marcas conseguirem também anunciar em um jogo. E também depende muito do público-alvo. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Em um jogo de tênis, por exemplo, você vê muitos comerciais de relógios caros, Ferrari e outras coisas, porque o público-alvo que está ali tem um poder aquisitivo para comprar e a gente pode falar mais sobre isso em um outro vídeo, falando um pouco mais sobre público-alvo esportivo. Agora, geralmente no futebol, soccer, que a gente conhece por aqui, o futebol tradicional, já é algo um pouco mais espaçado, porque o público ele é mais flexível. E tudo isso que a gente está falando tem a ver com a receita final de cada liga. Mas vamos então primeiro entender o público de cada uma. Se a gente for falar da NBA em 2022, a final da NBA, ela conseguiu 13 milhões de telespectadores. A final da Libertadores da América em 2021 teve 40 milhões de telespectadores. Já o Super Bowl, que é a final da NFL, teve 112 milhões de telespectadores. E em primeiro lugar aqui,
tem a Champions League com 180 milhões de telespectadores. E aqui, para você ter uma noção desse número, isso significa que é 80% da população brasileira, ou seja, é um número extremamente alto. Bom, aqui a gente já sabe que o futebol tradicional ele é mais assistido e muito mais popular que o futebol americano. Na verdade, o público do futebol tradicional ganha de lavada do futebol americano. Claro, cada um curte o esporte que quer, não é porque um é menos popular que você tem que achar o outro melhor e por aí vai. Até porque aqui a gente não desmerece esporte nenhum, porque se não fosse pelo esporte o nosso canal aqui nem existiria. Mas a NFL, ela gera mais receita do que o futebol europeu. Calma, a gente vai explicar isso direito e também isso não é uma verdade totalitária, mas é mais ou menos assim que funciona. Até porque a gente fala que isso não é uma verdade totalmente, porque se você pegar, por exemplo, o Messi, que é um jogador mais bem pago da Europa e também do mundo, ele ganha 130 milhões contra o jogador mais bem pago da NFL, que é o Michael, que ganha 50 milhões de dólares. Ou seja, o Messi ele tá ganhando bem mais do que esse jogador. Mas sim, a NFL ela acaba sendo mais rica e o primeiro fato é que o futebol americano lá nos Estados Unidos e também em alguns outros países é algo extremamente forte. E os admiradores desse esporte, eles consomem muito também os produtos. Os patrocinadores também são extremamente ricos. E aqui na tela a gente vai colocar os rendimentos dessas ligas. A gente vê que a NFL ela fica em primeiro lugar. E se você olhar um pouco mais para trás aí, você vai ver até o Campeonato Brasileiro. Mas a gente também aqui vai falar da modalidade que gera mais receita no mundo. E aqui a gente não tem como a gente driblar e absolutamente a modalidade que movimenta mais dinheiro é o futebol tradicional que a gente conhece aqui no Brasil. Porque se a gente colocar Copa do Mundo e outras competições fica extremamente desigual. No entanto, o futebol é o esporte que movimenta mais dinheiro no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas bom, seja como for, todo esporte merece o respeito e ainda mais esses que faz muitas pessoas felizes, cara. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido bastante explicativo e que você tenha entendido o que eu queria passar. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui da Manual do Esporte. Valeu, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Você sabia que nos últimos 20 anos quem ganhou todas as Copas do Mundo foi um time europeu? Você nesse vídeo vai entender o porquê que o Brasil não ganhou mais Copa do Mundo, também vai entender o fato do Brasil ele sofrer tanto quando ele joga contra times europeus dentro da Copa do Mundo e o principal, quais são as chances do Brasil para as próximas Copas do Mundo. Ou seja, o Brasil ganhou novamente a Copa com Romário, Dunga, Companhia Limitada, ganhando contra a Itália na final. No ano de 2002, a gente teve aquela seleção com os dois Ronaldos e com outros super jogadores batendo a Alemanha na final. E dizem que essa foi a melhor seleção da história da seleção brasileira. Mas o que todo mundo fica incomodado é por que isso não se repetiu mais. O que aconteceu? O futebol brasileiro acabou, não é mais o mesmo. Foi exatamente isso que pensamos nos últimos anos e principalmente em 2014, quando o Brasil tomou aquele vergonhoso 7-1 da Alemanha. Em cima da Alemanha, lá vem cruzamento! É o gol! Perdeu inteiramente o controle do jogo o time brasileiro. Tem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Mas sim, existe uma explicação técnica para isso. E você vai entender tudo isso nesse vídeo. Primeiro, você precisa entender que o Brasil ele é conhecido por uma coisa chamada futebol art, ou seja, o futebol baseado no show, baseado na técnica, ou seja, muitos dribles, velocidade, precisão, o que era muito difícil pegar equipes como o Brasil